Umbanda para mim hoje é tudo, né? É minha vida. É o ar que a gente respira. Sem ela eu não sou nada. Filho de santo para mim representa amor. E o momento foi mágico, assim. Antes eu não tinha fé em nada. Umbanda nós temos um sentimento de estar sendo abraçado. Eles que escolhem a gente. A Umbanda, ela tem tudo de luz, toda a energia positiva ela tem. Estar dentro da religião, dentro da casa, dentro do candomblé, é muito gratificante. Fibo oya Ọlọ́ṣun, Fibo oya Ọlọ́ṣun. 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 Fibo oya Ọlọ́ṣun. A Umbanda, para nós adeptos, é uma religião brasileira. É uma religião muito forte. Porém, é uma religião que tem pouco reconhecimento dentro do nosso país. É uma religião totalmente perseguida, é uma religião onde as pessoas colocam característica que não existe dentro dela. Então, assim, nós somos vistos com maus olhos. A Umbanda, ela nasceu a partir do seu Zélio de Moraes. A bem da verdade, no meu ponto de vista, a Umbanda já existia. Só que ela era mal interpretada, poucas pessoas não podiam demonstrar, né? Aquele culto, não digo nem culto, mas a maneira como a pessoa vibrava, né? Sentia aquela vibração, recebia aquele tipo de entidade para ajudar o próximo, né? Então a Umbanda para mim já existia, ela só se formalizou e passou a ser conhecida como uma religião mediante ao seu Zélio de Moraes, que fez um grande favor, onde ele era mais novo, estava passando por um momento muito difícil, questão de saúde, e foi indicado para que ele fosse no centro de Mesa Branca para saber o que estava acontecendo. E ali, um caboclo, né, seu sete encruzilhada, virou na cabeça dele. E a partir dali, ele veio esclarecer o que estava acontecendo no mundo inteiro. E a partir dali, ele trouxe essa visão dessa nova religião que, de uma certa forma, já vinha trazendo essas energias. E ali se formalizou a Umbanda. O candomblé, ele surge a partir da vinda dos africanos trazidos como escravos da África para aqui para o Brasil, né? Porque eles precisavam professar a fé. E então eles não tinham como, devido à religião deles serem completamente diferentes em relação à questão da cultura europeia. E aí eles trazem com ele a cultura e fazem a adoração dos deuses dele, fazendo alusão aos santos da Igreja Católica, né? E eles começaram a se reunir e aí então começaram a professar a fé. No candomblé nós cultuamos os deuses africanos, os deuses que vieram, que são predestinados, que foram predestinados diretamente da natureza, né? São deuses que foi criado por Olorum através do Oxalá, que foi o primeiro orixá que pisou na Terra, né? E o Oxalá que criou os seres humanos, né? Então, a partir daí, houve-se ali uma divisão do nosso planeta, das energias, das forças naturais do nosso planeta, através desses orixás que eram representados como seres humanos na Terra. Quando chegou a hora deles irem direto para o Orum, eles foram direto para o Orum, né? E a Umbanda, ela traz o quê? A Umbanda, o culto são pessoas que já desencarnaram e que têm essa dívida, né, da caridade, de prestar amor ao próximo, dentro da espiritualidade aqui conosco. Elas se encontram a partir de quê? A partir daquele momento em que os africanos, quando vieram e trouxeram o conhecimento, cada um de seus deuses aqui para o Brasil, e se unificaram, e ali criaram-se o candomblé, conforme isso foi passando para geração em geração, aqueles próprios africanos, eles foram determinados, né, pelos céus, pelos próprios orixás mesmo, para eles se tornarem entidades. Por isso que a gente tem o Espírito Velho.
né? Muitas vezes a gente procura saber, pai Jaquim de Angola, né, vovó Cambinda, da onde que eles são? Eles foram pessoas que passaram na Terra, que trouxeram esse conhecimento dentro do candomblé, de outras gerações também, e a partir daqui eles se tornaram espíritos para poder prestar a caridade dentro da Umbanda. Então, ao mesmo tempo que eles são distintos, da maneira como que é dividido isso, eles são irmãos, são religiões que são irmãs, pelo simples fato desse conhecimento que o pessoal antigo trouxe dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda, um dos principais ritos é a marcação do ponto. Cada entidade ela traz o seu ponto. O que seria um ponto riscado, né, na representação? É como se fosse uma identificação daquela entidade, a origem dela, os elementos de força que ela traz. Se a entidade ela vem do mar, se a entidade vem da mata, vem da terra, vem do caminho das almas. Então, através do ponto, ela vai se identificar e vai mostrar o ponto de força delas. Dentro do candomblé, nós não temos isso. Dentro da Umbanda, a gente também trabalha muito em acender velas, né, de determinadas cores para todas as entidades. Dentro do candomblé, cada orixá ele traz a sua marca. Não tem essa marcação de ponto, até mesmo porque o orixá ele não tem essa necessidade de estar provando quem ele é, de estar trazendo a raiz dele, porque ele é uma coisa só. Então ele não precisa disso. Ele é de uma única origem. Então ele não precisa trazer esse caminho. O orixá ele tem, dentro do candomblé, ele tem as ferramentas que ele utiliza, que faz parte do adereço dele, né, que também são pontos de força do próprio orixá, que mostra o que cada orixá carrega de ponto de força. Por exemplo, o Oxóssi, ele traz o ofá dele, que é o arco e flecha. A Ansan, ela traz tanto a espada dela, porque ela é um orixá guerreiro, né, mas ela traz também o Irexi dela, né, que para quem não conhece é o famoso rabinho de cavalo. O Mulu, ele traz tanto a cabaça dele, como ele traz também o xaxará dele, que dentro do xaxará dele traz a doença e traz a cura. Então, são pontos de energia, são pontos de força, é uma identificação que o orixá tem. E a Umbanda, ela não necessariamente precisa trazer esse tipo de ferramenta. Através do ponto riscado, né, muitos preto velhos utilizam o cachimbo deles, utilizam até mesmo coetés, os charutos. A diferença principal está nesses itens e nesses ritos, de cada um para outro. O mais marcante da religião na minha vida foi quando eu fiz santo. Que eu senti mesmo que eu estava renascendo e foi um momento muito bonito para mim. Eu vi o meu filho dando crise, e nada resolvia. E essa foi a melhor realização quando o Mulu abraçou ele, que é um orixá, o Mulu, e ele abraçou ele, cuidou dele e veio trazer, e aqui ele se tornou um filho de Ossan. Para mim, ser filho de santo é praticar a gentileza, a humildade, sem ver preconceito ou qualquer outra coisa do tipo. Não importa se a pessoa ela é ruim, eu tenho que ajudar, então eu vou ajudar. Isso também cabe a mim. Quando eu sabia que eu precisava abrir mão de certas coisas na minha vida, eu sabia que eu precisava, só que eu não conseguia ter essa força, porque eu ia ter que mudar muitas coisas. E acendi uma vela para uma herê, para Mariazinha, e aí eu chorei nessa vela, chorei muito, mas ela falou, você vai ter força para aguentar. E foi aí que eu criei coragem e fui além, e hoje em dia eu tô aqui. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Acarajé, que hoje em dia ele é o cultural, e isso, na verdade, foi um resgate muito grande em relação da baiana, né? Porque através dessas comidas, eram onde eles juntavam dinheiro, na verdade as mulheres, elas juntavam dinheiro para poder pagar a alforria dos irmãos, dos escravos, né? Dos seus filhos. E aí, então, isso foi um grande legado também. Somos fortes, nós somos guerreiras, nós fomos escolhidas para isso. Nós temos muitas mulheres que dirigem uma casa de Umbanda, mas que também dirigem uma casa de Candomblé. Nós temos muitas mulheres
que são fortes dentro de uma casa de umbanda, que possui bastante conhecimento. Nós temos muitas mulheres que dirigem casa de candomblé, que traz uma raiz, que traz uma força, traz uma resignação muito grande. Então, assim, o papel da mulher ele é fundamental mediante a isso tudo. Dentro da religião africana, existe essa coisa de o mais novo respeitar o mais velho, pelo saber, né, de tomar a bênção. E para mim isso é fundamental. É a questão da família, né? Dessa parte tribal, de viver em tribo e respeitar uns aos outros. E principalmente os mais velhos. Dentro da Umbanda, a própria Umbanda mesmo, não existe matanças, né? Não existe... a gente trata muito a cabeça das pessoas através de ervas, banhos, oferendas, velas, os passes mediúnicos, né? Através da incorporação das entidades. E dentro do candomblé não tem isso. Nós tratamos tudo dentro de uma mesa de jogo, através do culto dos orixás, através das informações que são vindas dos orixás para o caminho daquela pessoa. Tratamos através de ebós. E a pessoa, quando ela se inicia dentro da Umbanda, é totalmente diferente do início dentro do candomblé. Dentro do candomblé a gente tem a iniciação do Iaô, onde se passa pelos ritos que a pessoa tem que ser raspada, catulada, e assim vai. E dentro da Umbanda, a partir do momento que a pessoa sente a vibração, ela começa a cultuar aquela vibração, aquela força que ela está sentindo. Os nossos deuses são deuses que falam, né? Eles falam, eles comem e eles dançam. E através da dança é que a gente pode perceber a natureza em si, porque a nossa religião ela fala da natureza, da água como Oxum, que é aquele jeito mais tranquilo, mais sereno para dançar. Oiá, que ela representa o vento. Xangô, com seus gestos majestosos que representam o trovão. Então, o candomblé ele traz para a gente essa alusão do respeito pela natureza. Dentro da Umbanda, não é que a gente cultua o orixá, né? Nós temos os falangeiros, que são os mensageiros de cada orixá, que vibra dentro da energia daquele orixá, né? E dentro do candomblé nós temos a energia, a força do próprio orixá. É o próprio orixá que se manifesta, né? Uma fragmentação da energia daquele orixá que se manifesta dentro do candomblé. Nós cultuamos muito a parte de caboclo, preto velho, dos exus catiço, que não são os exus de candomblé. E dentro do candomblé a gente não tem isso. A gente não tem caboclo, nós não temos preto velho, nós não temos os exus catiço. Então a gente só tem a parte dos orixás mesmo, onde nós fazemos as matanças, os cortes para fazer a louvação, né, mediante a força e a energia deles. O povo africano em si, ele já veio trazido a força, né? Porque na verdade ele foi arrancado da terra-mãe e aí vir para uma outra terra para poder recomeçar e poder guardar toda a tradição, tudo aquilo que eles haviam aprendido ao longo de décadas. Isso faz com que seja preservado a cultura, né? É o fato de você valorizar aquilo que foi aprendido, sabe? Porque, na verdade, o que os europeus queriam era simplesmente apagar a nossa história, a nossa cultura. Ser filho de santo é amor. A gente faz as coisas com amor, a gente tem que estar ali com o coração aberto para que as coisas corram melhor, né? Então a gente tem que fazer as coisas tudo com o coração aberto e ter fé. Aprendi com meu pai de santo que a gente, cada dia é uma etapa nova e você é aprendizado que a gente aprende dentro da casa do candomblé. É prazeroso e a gente tem que agradecer aos orixás pela força, pela vida. Antes eu não tinha fé em nada. Me ensinou literalmente, acho que não tem outra coisa, a ter fé mesmo. A Umbanda ela se baseia na caridade. Isso é fato, né? A Umbanda, ela, como diz, né, o hino da Umbanda, ela é paz e amor. Ela se baseia na caridade, ajudar o próximo. Esses são os pilares principais da Umbanda. Por isso mesmo que os espíritos eles estão aqui para poder prestar caridade para a nossa evolução espiritual e para a evolução espiritual deles. A religião, ela não é uma obrigação, ela é um chamado. E aí quando a gente recebe esse chamado, a gente deve dar uma atenção maior para isso. É ouvir a nossa consciência e ouvir o nosso coração. Dentro da Umbanda nós tivemos alguns casos, até mesmo de filhos de santos nossos, né, que de uma certa forma tiveram sérios problemas de saúde, alguns até tiveram problemas, estavam sendo diagnosticados com problemas mentais também. E a partir dentro da Umbanda, a partir do momento que eles começaram a cultuar as entidades dentro da Umbanda,
A Umbanda trouxe certas revelações na vida deles que tiraram eles dessa vida, né? Eu tenho filhos de santo que tentaram se matar, não só uma, mas várias vezes, de todas as formas possíveis, que ficaram internados por várias vezes no CAPS, porque eles não conseguiam se livrar de uma depressão, né, fora de contexto, e a partir desse culto dentro da Umbanda, a partir dos trabalhos que nós começamos a fazer, nós trouxemos esse esclarecimento, tanto espiritual quanto mental para eles. São pessoas maravilhosas que trabalham muito bem dentro da Umbanda. Dentro do Candomblé nós temos alguns relatos também, porque não é só dentro das igrejas que existem milagres, né? Nós temos alguns relatos também, inclusive da nossa EQED, que não podia ter filho, né? Que ela teve algumas gestações onde as crianças não conseguiram sobreviver e ela não podia ter filho, os médicos já estavam, tipo que, não acreditando mais na possibilidade, e o orixá Iroko virou para ela e falou que ela iria carregar a semente dele. E graças a Deus, graças aos orixás, graças a toda a fé, hoje a gente está com a Lia aí, que vai fazer 5 anos, né, uma criança maravilhosa. E nós tivemos também o Tiro por Mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito doente. Quando eu era criança, eu sempre fui muito doente. Minha mãe não sabia o que eu tinha, não sabia o que fazer. Os médicos uma vez falaram para ela que eu tinha febre reumática, que eu nunca mais ia andar, que eu ia ficar entrebada em cima de uma cama. Né? Então, assim, eu sentia dores absurdas nos ossos, no corpo todo, dores absurdas de cabeça. E isso só melhorou quando eu fui iniciada no Candomblé. Então, até lá, eu passei minha adolescência toda sentindo dores, já engessei tudo que é parte do meu corpo, nunca quebrei nada. E os médicos sempre falavam que eu não sabia o que eu tinha, não sabia o que estava acontecendo, e eles não tinham uma solução para aquilo. Então, eu também me julgo como um milagre também, mediante a isso, porque depois que eu fui iniciada na grande mãe Oiá, né, minha mãe é fã, e com as bênçãos do meu pai, o Mulu, né, que é o mês dele, não digo que nunca mais, porque consequência também da idade, das coisas que fazemos na nossa vida, a gente não deixa de sentir dores. Mas essas dores incessantes, que os médicos não sabiam explicar, hoje em dia eu tenho uma explicação muito lógica e eu não sinto mais. Uma vez ou outra, até tenta aparecer, mas não algo que prevalece, como era antigamente, que era todo santo dia. Eu acordava sentindo dor, dormia sentindo dor. Nós montamos uma cultura muito preconceituosa. E com isso nós não podemos praticar a nossa religião de uma maneira mais aberta. Então a sociedade, ela não tem que fazer parte se ela não quiser, mas ela tem que aceitar que a religião existe, né, para que nós possamos continuar cultuando aquilo que nós acreditamos tanto dentro da Umbanda quanto dentro do Candomblé. É muito fácil a gente criticar aquilo que a gente não conhece. Então quando a gente começa a conhecer dentro da nossa religião, a gente começa a olhar com outros olhos. E isso é de uma maneira geral, né? Então é muito fácil eu apontar o dedo e falar, aqueles macumbeiros ali que ficam matando bicho, que fazem isso, mas a pessoa não sabe a essência, não sabe a característica, o que envolve aquilo tudo. Eles associam muito, né, as religiões de matriz africana, principalmente aos negros. Então, todo preto é macumbeiro, é o termo que eles usam. Né? Bem, na verdade, hoje em dia, as religiões de matriz africana, ela não tem cor, ela não tem sexo, ela não tem parede, ela abraça todo mundo. A religião, ela abraça o ser humano, ela não abraça a cor. Um canto forte na senzala, negro canta, negro dança, liberdade fez valer. A banda não cultua demônio. Não sei em que ponto isso daí foi colocado. Mas Umbanda não cultua demônio. Até mesmo porque o diabo demônio não está dentro da nossa religião, dentro dos critérios, dos parâmetros da nossa religião. Isso vem dito dentro de outras religiões. Então a gente não cultua demônio, a gente não cultua espíritos ruins. Nós temos pessoas ruins que gostam de fazer o mal, mas isso é independente de religião. Então nós não cultuamos isso e as pessoas têm que começar a parar e conhecer, procurar entender. O que é uma gira de Exu? Não é um culto a demônio. São entidades que trabalham ali para ajudar o próximo. Se as pessoas utilizam a energia dessas entidades para fazer o mal, então podemos dizer que o demônio está dentro daquela pessoa que está procurando o mal para fazer para o próximo. Então,
As pessoas, antes de falar qualquer coisa, antes de criticar e apontar, elas têm que conhecer e procurar saber. Porque o caboclo, ele salva, o Exu, ele salva. Ele traz a esperança, ele traz a força. A nossa identidade é ponto de força na cabeça não só do médium, mas daqueles que precisam também. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor e sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovava a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida.